Amém, meus irmãos. Vamos continuando dando sequência ao que nós iniciamos cerca de algumas semanas atrás. Nós estamos falando sobre as aparições de Jesus no Velho Testamento, o que a teologia chama de teofanias. E hoje é a nossa terceira mensagem, e o texto que nós vamos usar hoje para refletir está lá em Êxodo, capítulo 19, e depois nós vamos pular lá para Êxodo 33. Então, se você puder abrir a Bíblia lá, Êxodo 19, verso 16. Êxodo capítulo 19, verso 16. Diz o texto bíblico: Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: Desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão, até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: Mas o povo não pode subir ao monte Sinai. O Senhor já nos advertiu: marque um limite ao redor de todo o monte para separar como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: Desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Agora vá para o capítulo 33, mais à frente, verso 17. Êxodo 33, verso 17. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrada de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa cobertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Pai, te damos graças pela tua palavra. Queremos aprender, queremos ser alimentados, queremos por ela ser confrontados, para que possa gerar, como foi orado aqui, um coração de adorador, que te adora em espírito e em verdade, que te adora pelo quem o Senhor é e não somente por aquilo que o Senhor pode fazer. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, e traz luz sobre as nossas trevas. É a nossa oração nessa manhã. Meus irmãos, nós estamos nessa terceira reflexão falando sobre o Cristo que se revela de forma paulatina depois do pecado. Houve uma queda, havia uma comunhão íntima entre Adão e Deus, e depois da queda, Deus ele passa a se revelar em fragmentos até culminar no próprio Cristo no Novo Testamento. E nós temos aqui nessa terceira mensagem, nós já falamos sobre o Cristo que se aproxima com Agar, nós já falamos sobre o Cristo que luta as guerras que estão alinhadas ao seu propósito, e hoje nós queremos falar sobre o Deus, o Cristo glorioso no Sinai. Nós temos aqui um cenário, uma cena, principalmente no capítulo 19, muito forte, uma cena
que ao mesmo tempo ela se revela como uma cena de terror. Você vai verificar, se você ler depois em casa esse texto, que os israelitas eles estavam com medo, mas ao mesmo tempo uma cena muito gloriosa. Embora os israelitas estivessem com medo dessa cena dos trovões, dos relâmpagos, da fumaça que se apresentava ali, Moisés é o único que se aproxima de Deus. Então, uma cena esplendorosa, né? Relâmpagos rasgam os céus naquele momento, trovões surgem ali do monte. Esse monte Sinai é coberto de fumaça, de fogo, um espetáculo da majestade da glória de Deus, um espetáculo tão poderoso que é capaz de fazer qualquer coração valente estremecer diante dessa cena. E embora haja aqui essa cena, que ao mesmo tempo ela é gloriosa e aterrorizante, no centro daquele fogo, no centro desse espetáculo, está um Deus que não possui uma ira cega, mas sim uma santidade amorosa. A gente tem aqui no centro desse espetáculo o próprio Cristo se apresentando como um Deus que desce ao monte. É um prenúncio do próprio Cristo que vai descer à terra um dia. É o mesmo que libertou o povo do Egito, é o mesmo que ouviu Agar no deserto, é o mesmo que lutou a guerra junto com Josué e agora se apresenta para Moisés, não para destruir, mas para fazer com o seu povo uma aliança eterna. Esse Deus que está aqui no monte em fogo, cuja presença tem a capacidade de fazer tremer a terra, ele tem apenas um único objetivo, e esse objetivo ele é percorrido desde o Éden, o objetivo de estar em aliança com a sua criação. Não há outro alvo de Deus, não há outra expectativa de Deus, não há outro objetivo de Deus conosco, senão fazer uma aliança conosco. John Owen vai destacar sobre essa cena, que Deus nunca se revelou de um modo tão terrível quanto no Sinai, porém nunca de modo tão terno quanto na cruz. Mas o mesmo Deus está em ambas as manifestações, está tanto no Sinai quanto também na cruz. O que a gente consegue notar nesse texto de Êxodo 19 é que a presença de Deus ela é uma presença gloriosa, é uma presença majestosa. E não é novidade para nenhum cristão saber disso. Porém, o que a gente às vezes não se atenta sobre esse texto é que a presença de Deus, apesar de ser gloriosa e majestosa, ela é também perigosa. A gente compreende aqui que o fogo do Sinai é o mesmo fogo que está ardendo lá na sarça quando Deus aparece para Moisés. O Cristo pré-encarnado é esse Cristo que manifesta para Moisés e se manifesta aqui no Sinai como uma santidade divina que quer preparar o seu povo para essa aliança, mas pelo caminho da graça. Por isso que ele afasta o povo, ele pede para que se coloquem limites no monte, para que o próprio povo não fosse fulminado. Porque se a presença de Deus ela é gloriosa, ela é também perigosa para todos aqueles que se aproximam diante dele, baseado no esforço próprio ou baseado na irreverência. Essa passagem ela vai nos ensinar que, embora Deus estabelece um caminho para a sua presença, e agora em Cristo, sabendo disso, agora nós que somos cristãos dessa era, sabendo que nós temos um acesso livre ao nosso Deus, o caminho, ele não deixa de ser santo. O caminho não deixa de ser perigoso. O próprio texto bíblico, em outra ocasião, vai dizer que de Deus nós não podemos zombar. E é claro que Deus ele quer estabelecer uma aliança com o homem, não para fulminá-lo, não para puni-lo, mas quer estabelecer essa aliança a fim de redimi-lo, a fim de transformá-lo. Porque a santidade que Deus exige de nós não depende nem da nossa capacidade. A santidade que Deus exige de nós falamos sobre isso na última mensagem, ela não depende dos nossos esforços,
mas sim de uma ação do Espírito Santo agindo no nosso coração. Uma ação do Espírito de Deus agindo no nosso entendimento, na nossa compreensão, mudando completamente a nossa visão a respeito à vida e a todas as coisas que pertencem a ela. A teologia vai chamar isso de processo de regeneração. Esse processo que inicia com a conversão e vai ser estabelecido na vida a partir de um coração quebrantado. Um coração que está se rendendo a cada dia, está se arrependendo a cada dia, está sendo mudado pelo agir de Deus a cada dia. O autor de Coríntios, Paulo, vai dizer em Coríntios que nós, com o rosto desvendado, contemplamos a Cristo como espelho, para que a glória de Deus nos transforme de glória em glória. Então não pense que o fato de nós nos dizermos cristãos, sem que esse cristianismo ele atue, modifique a nossa mente, a nossa alma, o nosso comportamento, vai nos levar a uma boa coisa. Não vai. Porque o texto bíblico é bem claro que tudo que o homem semear, ele também irá colher. Então, o que esse texto vai nos ensinar é justamente isso, que embora a presença de Deus seja gloriosa, esplendorosa, majestosa, ela também é perigosa. E a gente tem que olhar para a nossa vida de forma pedagógica, olhando para esse texto, e avaliar se a nossa vida a cada dia tem sido mudada e transformada pelo agir do Espírito de Deus no nosso coração. O que está acontecendo aqui, o que vai acontecer futuramente também, depois desse episódio, é que Israel vai receber a lei que representa o caráter de Deus. Nesse contexto que nós estamos inseridos aqui em Êxodo 19, Israel ele sai do Egito e chega ao Sinai, 3 meses após sair do Egito. Deus, lá no Egito, mostra o seu poder, Ele mostra a sua autoridade, Ele mostra o seu governo, mas agora o que Deus pretende com o seu povo é mostrar um estilo de vida para ser vivido junto com Ele. E Ele faz isso através da lei. A lei nada mais é do que a sua santidade moral. É como o homem deve ser, como o homem deve viver para com Deus. E o que o Senhor está fazendo aqui é fazer uma aliança com o seu povo, para que esse povo passe a viver a partir agora dessa lei. O Êxodo libertou o povo da escravidão, mas ainda havia a necessidade de Deus remover a escravidão do coração dos hebreus. Não basta Deus apenas nos libertar da vida mundana que a gente vivia. É preciso que o Espírito de Deus remova a vida mundana dentro do nosso interior. O Sinai é esse evento que vai moldar o coração desse povo para a obediência. É por isso que o Senhor estabelece os limites da lei do monte. Ele proíbe a aproximação. E ao fazer isso, Ele anuncia: quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse é o meu desejo para com o povo. E esses são aspectos que a gente vai observar na nossa vida com Cristo. Todos nós que fomos salvos um dia por Cristo, experimentamos a libertação do mundo, experimentamos a libertação das paixões do mundo. Ao mesmo tempo que a cada dia que a gente se quebranta, a gente se rende, a gente adora, a gente congrega, a gente vem para o culto, nós vamos experimentando também libertação diária no nosso coração. Todos nós podemos atestar que experimentamos milagres, experimentamos a autoridade de Deus sobre várias coisas na nossa vida. Vemos Cristo agindo sobre os aspectos da nossa vida. E agora o que Deus deseja para conosco é fazer de nós esse reino de sacerdotes. Pedro vai dizer isso. Pedro vai dizer que nós somos uma nação santa. Então, o objetivo de Deus não mudou. Desde o Éden, passando pelo Êxodo, agora em Cristo, o desejo de Deus é ter um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que o representa, um povo que expressa a sua glória. É isso que nós estamos vendo que Deus quer fazer com o seu povo aqui. E Deus faz isso sem requerer nada em troca. Assim como nós vimos Deus vindo até Agar, assim como nós vimos Deus vindo até Josué para lutar as batalhas alinhadas ao seu propósito,
a gente vê Deus agora se aproximando desse povo, se aproximando de Moisés, para fazer desse povo a sua nação, os seus sacerdotes. E o que Deus espera da igreja é justamente isso: que nós nos tornemos esse povo aliançado com Ele, que nós nos tornemos esse povo representando a sua glória, representando a sua majestade. O pacto no Sinai aqui é apenas a continuação da aliança que Deus fez com Abraão, mas agora Ele está de forma pública apresentando a sua moral ao povo, e chamando o povo não só a crer, mas para passar a viver de um modo santo. Herman Bavinck vai ensinar sobre esse texto no seu livro da Dogmática Reformada, que no Sinai a graça assume a forma da lei, mas não como negação da promessa, mas como meio pedagógico para nos conduzir a Cristo. O Deus que é revelado aqui no monte, o seu pacto que é apresentado ao seu povo, não é apenas um código, mas é a própria essência do caráter de Deus. E ao contrário do que muitos pensam, a lei ela não é oposta à graça. Na verdade, ela só vem para nos apresentar, para nos dar um espelho da nossa pecaminosidade e nos mostrar como nós, por nós mesmos, não conseguimos praticar o padrão de Deus. Nós precisamos de um substituto. Como forma pedagógica, Deus nos apresenta a lei para nos conduzir a Cristo. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios. O primeiro ponto que a gente enxerga aqui é sobre a majestade terrível da santidade de Deus. Para entender e para perceber no coração que nós precisamos de um mediador para chegar até Deus e para cumprir o padrão de Deus, Deus se apresenta de forma terrível com a sua santidade. Você consegue vir comigo aqui nessa manhã e perceber, ao ler o texto, que o monte se estremece, o som da trombeta cresce, o povo treme, e é apenas Moisés que falava com Deus no meio do trovão. O que a gente aprende aqui nessa cena é que o Sinai representa essa santidade de Deus da sua forma mais pura. Um Deus que é um Deus separado, um Deus que, pelo esforço humano, é inacessível. Como disse em Charnock, a santidade é o lustre da glória de Deus, é a harmonia de todos os seus atributos santos. Então Deus não é apenas grande, e a sua santidade é a linha divisória entre o Criador e a criatura. Nós não podemos, por isso que nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Por isso que nós não podemos ser irreverentes na presença de Deus. Há limites. Há limites da santidade de Deus. O homem não pode tocar o fogo da glória de Deus e não ser consumido. Há quem queira ser batizado com fogo, mas tal pessoa nem imagina o que ela está pedindo. Ela nem imagina o que ela está desejando para si. O que ela está desejando para si é ser consumido pela glória de Deus. Agora, Deus age e se apresenta dessa forma, não para gerar em nós medo, mas temor. Um temor que aqui no Sinai não é um pavor irracional, mas é uma forma de prostrar o nosso coração numa adoração reverente. E quantos cultos, meus irmãos, quantas pessoas, até mesmo eu olho para o meu passado, eu vejo assim, tão tolo eu fui de tratar a presença de Deus como algo irreverente. Porque se você olha para toda a escritura, para toda a narrativa bíblica, todas as pessoas que encontraram com Deus dessa forma se prostraram. Elas não saíram pulando, elas não saíram gritando, elas se prostraram diante da terrível, gloriosa santidade de Deus. E o que Deus quer fazer aqui de forma didática é justamente isso: levar o seu povo a reconhecer que Ele é completamente diferente de qualquer outro Deus. Ele é um Deus terrível, Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus que
que possui limites, mas é um Deus que se aproxima. É um Deus que desce. Nenhum outro Deus faz isso. Ele é um Deus terrível, a sua majestade não pode ser contaminada pelo pecado, mas é um Deus que ouve. Como nós falamos sobre Agar. Ele é um Deus que entra na história, como nós falamos sobre Josué. Ele é um Deus santo, sim, mas é um Deus que vem de encontro ao seu povo. E nós vivemos uma geração que perdeu esse senso de reverência, que hoje acredita que Deus é um Deus que se aproxima, que hoje crê que Deus é um Deus que luta as suas guerras, que é um Deus que entra na história, que faz milagres, mas perdeu-se esse senso de reverência. Eu passei a ensinar para algumas pessoas que às vezes tem essa coisa do neopentecostalismo, que o lugar santo não tem barulho. O lugar santíssimo é um lugar de silêncio. Por isso que quanto mais cheio do Espírito, menos barulho existe. Se você quer avaliar alguém cheio do Espírito, perceba os seus momentos de silêncio. Porque quanto mais silêncio, mais oportunidade a gente dá para Deus falar. E nós temos uma geração que perdeu isso, que perdeu esse senso de reverência, que os seus cultos parecem mais uma rede do que um culto a Deus. E é por isso que a gente vê que Deus, nessa pedagogia da revelação, nós temos um Deus que vai se aproximar, mas que vai impor limites referentes à sua santidade, à sua majestade. Ele é um Deus que quer se aproximar. Ele é um Deus que quer estar perto. Ele é um Deus que desce e entra na história. Mas primeiramente a gente tem que reconhecer o fogo consumidor do Sinai. Porque o Evangelho só é doce quando a gente entende o amargor do pecado diante da santidade divina. Não há como nos aproximarmos de Deus e não sentir dor por aquilo que agride a Ele. Não há como a gente chegar próximo da santidade, próximo da luz e não perceber as próprias trevas. Não há nenhum texto bíblico que você vai encontrar homens ou mulheres que estão na presença de Deus de forma irreverente. Então, o primeiro ponto para a gente entender essa majestade gloriosa e entender que nós precisamos de um mediador é levar a sério a presença de Deus. É entender que o nosso pecado agride a santidade de Deus. Por isso eu não consigo compreender, e o texto bíblico vai nos dar essa segurança também, de que todo aquele que vive pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. É diferente de alguém que tropeça, é diferente de alguém que erra, que falha. Mas alguém que de fato vive na lama do pecado, vive desagradando a Deus, vive com o coração rebelde, diz crer em Deus, a sua crença no mínimo está falsa, ou está depositada num falso Deus e não no Deus bíblico no qual nós cremos. E é por isso que entra em cena aqui Moisés. Moisés, ele vai ser um tipo de Cristo, um mediador da aliança. Nessa pedagogia de ensino, que Deus é um fogo consumidor e que se relaciona, quer se relacionar com um homem que é totalmente pecador, como isso vai acontecer? Através de um mediador. Êxodo 19, a gente encontra aqui a resposta. O povo teme, o povo fica com medo. Deus chama, fala para Moisés que ele quer que o seu povo seja um reino de sacerdotes, mas o povo teme e se afasta. E aí é Moisés quem sobe. Então nós temos aqui o mediador. Nós temos um homem que vai entrar no fogo enquanto a multidão permanece ao pé do monte. O papel de Moisés aqui, nesse texto, ele é um papel profético, ele é uma prefiguração de Cristo. Ele vai se tornar como um Cristo nessa cena, porque ele vai representar aquele que um dia entraria não num monte fumegante terreno,
mas entraria na própria presença de Deus eterna em favor do seu povo, em favor da sua criação. É dessa forma que um Deus totalmente santo, glorioso, um Deus que a sua presença pode inclusive matar, como foi com Uzá, se relaciona com um homem que é totalmente pecador, através de um mediador. É por isso que Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo fala com Moisés e Moisés leva as orações ou petições do povo até Deus. Luiz Berkoff, na teologia sistemática dele, ele vai mencionar que o ofício do mediador revelado em Moisés é a sombra do único mediador perfeito, a saber, Cristo Jesus, que vai reconciliar Deus e o homem pela sua obediência e pelo seu próprio sacrifício. Para a gente entender essa majestade santa e ver a necessidade de um mediador, nós precisamos saber da seriedade da presença de Deus. Mas essa presença de Deus pode ser acessada através de Cristo hoje. Nessa cena, nesse episódio, era através de Moisés. Por isso que Moisés sobe e desce, leva as palavras de Deus ao povo, leva as súplicas do povo até Deus. Então Moisés ele se torna o elo entre a santidade, entre o fogo consumidor e o pó. Ele é o símbolo de Cristo, o símbolo daquele que um dia iria unir céu e terra. O salmista vai dizer lá no Salmo 85, verso 10, que o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. E isso aconteceu na cruz, em Cristo. Moisés está prefigurando o que esse salmista está dizendo. Moisés está exercendo exatamente esse papel, onde a justiça de Deus vai encontrar a paz para o acesso do povo até Deus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que agora nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho e podemos entrar com segurança até o trono da graça. Mesmo Moisés, ele é um mediador que não vai conseguir ter acesso pleno à glória de Deus. Ele é um mediador limitado, ele é um mediador provisório. Mas agora em Cristo nós temos o verdadeiro acesso ilimitado. Cristo é o verdadeiro Sinai. Ele é o Sinai celestial nas palavras do autor de Hebreus, porque ele nos representa com perfeição. Moisés era ainda um homem perfeito, representando o povo, representando Deus ao povo e o povo a Deus. Mas agora nós temos Cristo. Hebreus 9:24 vai dizer: pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Meus irmãos, toda aproximação a Deus exige um mediador. Naquela cena que nós vemos aqui em Êxodo, era Moisés, mas agora nós temos Cristo. O próprio Cristo vai dizer que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Por isso não é a nossa moralidade, não é as nossas boas obras, não é quando somos tentando ser corretos que nos sustenta diante do fogo. O que nos sustenta em pé diante da presença da santidade, da gloriosa santidade de Deus, é o sangue de Cristo. É o sangue que foi derramado por nós. É esse sangue que está lá agora diante da presença de Deus, não só para nos cobrir do nosso pecado, mas para remover o pecado do nosso coração, a raiz do pecado do nosso coração. E isso nos mostra que a vida cristã não é subir um monte para alcançar a Deus, mas a vida cristã é crer naquele que desceu o monte para nos alcançar. Esse é o grande alvo da vida cristã, esse é o objetivo de todo cristão, é ter essa compreensão de que nós nele já somos agradáveis, de que não é a nossa performance, não é o quanto somos corretos, não é o quanto somos santos, é o quanto nós somos agradáveis em Cristo. Nele Deus nos aceita e temos acesso livre ao Pai, somente por meio dele. E é interessante ver como o próprio Moisés compreende isso.
O segundo texto que nós lemos, de Êxodo 33, vai nos dar essa compreensão. Uma vez que nós entendemos que Deus é santo, uma vez que entendemos que para se aproximar dele não deve ser de qualquer forma, uma vez que a gente entende que a aproximação até a presença de Deus só pode ser feita por meio de um mediador que vai nos transmitir amor, graça, perdão, vai nos trazer a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a cada dia a gente se torne essa nação santa, esse povo escolhido de Deus, esse reino de sacerdotes. Toda a nossa perspectiva da relação com Deus muda completamente. É isso que ocorre com Moisés. Moisés, quando ele compreende essa graça, quando ele compreende esse amor, quando ele compreende que esse Deus santo quer se aproximar, quer se relacionar, quer fazer dele alguém que representa a sua glória, sem consumi-lo, Moisés sai da figura de mediador e entra para a figura de filho. No capítulo 33 que nós lemos, a gente encontra o homem agora, não mais para ser o representante do povo, mas um homem que está faminto por Deus, um homem que confia tanto no amor, um homem que confia tanto na graça, um homem que confia tanto no perdão de Deus, que confia tanto num Deus que quer se aproximar, que ele pede para mostrar a sua glória. Diferentemente do povo, que pediu para Moisés ser o representante, Moisés confia tanto na graça de Deus, e entendeu, compreendeu isso. Moisés ele vai compreender antes de todo mundo essa pedagogia da revelação desse Deus que quer se aproximar. Ele vai compreender até mesmo a prefiguração de Cristo, que ele quer ver a glória de Deus. Ele entende que esse Deus não é um Deus impessoal. Ele entende que ele é um Deus pessoal, que é um Deus que ama, que é um Deus que quer estar perto. E o mais interessante é a resposta de Deus. Deus responde com amor, mas ainda com limites. E ele fala, Deus fala aqui no texto: farei passar toda a minha bondade diante de ti, mas tu não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá e viverá. E o texto vai dizer que Deus coloca ele na fenda da rocha, o cobre com a mão, até que ele passe e Moisés consiga vê-lo pelas costas. E isso tem alguns símbolos para nos ensinar. Essa mão que cobre é justamente a graça de Cristo que nos preserva. É por isso que a gente hoje podemos adorar a Deus, podemos entrar na presença de Deus com o coração quebrantado e não sermos consumidos pela glória de Deus, porque a graça está sobre nós, a mão de Cristo está sobre nós. Calvino vai refletir sobre esse episódio da seguinte maneira: a mão de Deus não esconde a glória por crueldade, mas simplesmente por misericórdia, porque se é visto plenamente, seremos destruídos. Moisés, ele vê aqui de forma parcial a tanta fome no coração desse homem, uma compreensão de Deus pessoal, que ele deseja ver. Deus concede essa graça de ver parcialmente. Mas, irmãos, séculos depois, no Monte da Transfiguração, Moisés está diante de Cristo e vê a face de Cristo. E é ali que, séculos depois, o desejo do coração desse homem se concretiza, de ver a glória de Deus. A glória de Deus está refletida na face de Cristo. Hoje a gente pode compreender que essa fenda da rocha apontava para Cristo, conforme Paulo descreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Porque Cristo é a rocha ferida. Nós podemos estar diante de Deus porque estamos em Cristo, essa rocha que foi ferida. É em Cristo que nós temos acesso à glória de Deus. É em Cristo que podemos ver a Deus sem sermos consumidos. Tem um livro muito bom que eu li alguns anos atrás, do Brennan Manning, chama O Evangelho Maltrapilho. Ele tem uma sacada interessante sobre Jesus no templo aos 12 anos com os sacerdotes.
Ele diz o seguinte, que os judeus, os hebreus, estavam acostumados com esse Deus santo, com esse Deus que possui limites, com esse Deus que você não pode se aproximar porque provavelmente você será consumido. O Breno vai dizer que essa imagem de Jesus nos 12 anos com os sacerdotes é justamente para apresentar aos sacerdotes que em Cristo nós podemos sentar e conversar com Ele sem medo. Nós podemos chegar perto de Deus sem medo da morte, sem medo de ser consumidos, porque nele a graça nos alcança. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Olha que glorioso, que espetáculo é o Evangelho da graça para nós. Nós temos um Deus que em nada diminui a sua santidade para se revelar, mas agora Ele nos protege dessa santidade em Cristo. Ele nos guarda de não sermos mortos por essa santidade em Cristo. A presença de Deus, ela continua santa. A presença de Deus continua fumegante. Ela continua ainda perigosa se ela for enfrentada sem Cristo. Porque a graça de Deus não remove a santidade. Ela apenas nos veste com a justiça de Cristo para que a gente permaneça diante dela. Todo verdadeiro cristão, ele vive na fenda da rocha. Ele vive em Cristo. Vive guardado, protegido, sustentado por essa glória que salva. E por fim, podemos ver aqui nesses episódios, tanto no capítulo 19 quanto no capítulo 33, que essas cenas apontavam para a plenitude do próprio Cristo. Hebreus capítulo 12, versos 18 ao 24, vai apresentar para nós esse entendimento. Se você puder abrir a Bíblia lá, Êxodo capítulo 12, verso 18, para a gente ler. Hebreus 12. Diz o texto, verso 18: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes agora ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Vede que não rejeitaste ao que fala, porque se não escaparam aqueles que o rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então o texto de Deus vai justamente falar que essas cenas, que esses episódios aprontavam para o próprio Cristo. O autor de Hebreus vai fazer esse contraste entre os dois montes: o Sinai, da qual a gente discorreu aqui, nos textos de Êxodo, e a Sião,
que agora está associado justamente ao Calvário, onde Cristo foi crucificado, que está associado justamente a Jerusalém Celestial, onde nós, no sangue de Cristo, fomos inseridos. No primeiro monte, nós temos trovão e temor. No segundo, o que Cristo nos dá é graça e comunhão. Mas é o mesmo Deus em ambos os montes. A diferença agora que existe entre esses dois montes é apenas uma: o mediador. No Monte Sinai nós tínhamos um mediador limitado. No Monte Sião, onde Cristo foi crucificado, nós temos alguém ilimitado. Nós temos chegado a Jesus, mediador da nova aliança. Cristo não apenas desceu ao monte, ele se tornou um monte, onde o céu e a terra se encontraram novamente, onde a paz entre Deus e os homens foi feita. A santidade do Sinai e a ternura do Calvário convergem agora em Cristo. O Deus inacessível agora se fez carne e se tornou acessível a todo aquele que crê. Nós temos aqui mais um fragmento da revelação de Cristo no Velho Testamento. Em Cristo, meus irmãos, a distância do Sinai foi vencida. A voz que antes fazia tremer, que fazia o povo se afastar, agora canta para nós: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Se o irmãos do louvor puder subir, a gente encerrar com uma canção. Pode ser aquela Te Adorar, que a gente cantou por último. O Evangelho não abandona o Sinai, ele cumpre. Se você puder ficar em pé. O Deus que falava no meio do fogo, agora fala conosco por meio do Filho. E a presença que antes amedrontava, agora nos atrai. O trono de juízo se torna o trono da graça, e o mesmo fogo nos purifica ao vez e nos consumir. É esse Deus que tem nos chamado para a comunhão, meus irmãos, para a vida em comunidade, para ser os seus representantes, para ser o seu povo santo. O monte ainda arde, mas agora com Cristo podemos subir sem medo. O fogo que um dia afastou o homem, agora aquece o coração dele. O Deus inacessível agora passa a habitar dentro do nosso coração. O Sinai nos lembra de quem Deus é. O Calvário nos mostra o quanto Ele se importa. A santidade e a graça se encontram, e delas nasce a nossa comunhão. Como Jonathan Edwards diz, a glória de Deus brilha mais quando a sua santidade, a sua misericórdia se unem a Deus. Hoje Cristo nos convida a subir o monte, mas não o monte do Sinai, de terror, de medo, mas sim o monte Sião, com reverência e também com gratidão. Deus que antes se ocupava no fogo, agora se revela por meio do seu Espírito. O mesmo fogo que ardia no Sinai tem a capacidade agora de purificar os filhos da aliança. Vamos cantar essa canção com temor, com adoração, com gratidão, com confiança.